Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? E é assim, Senhor. A alegria nos invade por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, entrelaçados em pensamento e alma. Aqui no Lago do Tiberíades, para mais uma vez te ouvirmos. Esse consolo, essa força, essa fé e essa coragem que a doutrina nos traz, que é a terceira revelação. E nessa noite, divino amigo, iremos estudar a terceira revelação. Nós te rogamos, amor amado, a tua presença, a tua inspiração, através dos amigos espirituais. Porque todos nós, Senhor, aqui nos encontramos em teu nome. Muito obrigada, amor de nossa vida, e te pedimos a permissão para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Nós estudamos, lembra que nós estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo? Fizemos toda a introdução, fizemos sobre Moisés, ticamos bem esse peixe, fizemos sobre o Cristo, também entramos detalhadamente no Cristo, e hoje nós vamos adentrar no O Espiritismo. Então nós tivemos aí como a primeira revelação divina Moisés, a segunda o Cristo, e agora o Espiritismo. Nós mesmos, nós espíritas, a gente não tem muita consciência de que estamos na terceira revelação. A gente estudando o livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, a gravação dessa semana, o capítulo que fala sobre os desertores. E aqui o professor Allan Kardec, uma das anotações dele, não existe ex-espírita. É aqui, olha. As decepções desanimaram os exploradores e contribuíram para que o número deles diminuísse. Eram parasitos de que elas, as decepções, livraram o espiritismo e não adeptos sinceros. Então, olha, é tão dura a palavra do professor Allan Kardec que ele chama de parasita. E ele usa o termo aqui, e não adeptos sinceros. Não existe ex-espírita. Existe ex-frequentador de casa espírita. O adepto sincero do espiritismo nunca vai abandonar o espiritismo. Porque ele entende e compreende que ele está dentro da terceira revelação. Ele está dentro da terceira revelação. Pensa, a vinda do nosso Senhor Jesus, a segunda revelação, o Cristo, a alegria de ser um cristão. Dentro da segunda revelação. Então hoje nós estamos dentro da terceira revelação. Cadê a nossa alegria? Você tem noção do que é estar dentro da terceira revelação? Então não existe ex-espírita, existe ex-frequentador. Porque uma vez você sendo, vou repetir, um adepto sincero, o sincero é aquele que estuda, reflete, medita profundamente nessa doutrina espírita. Então, quando a gente fala em espiritismo, a gente vai pegar o nosso último estudo, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, e vos ensinará outras mais. Estará em vós e com ele eu estarei. Está no Evangelho de João,
capítulo 10, versículo 9, em que nosso Senhor Jesus fala da vinda do Consolador prometido. Ele diz, e eu estarei com ele. Então, a doutrina espírita, 18 séculos depois, ela agora vem trazer essas lições de forma mais ostensiva. A gente já está na idade de entender de forma mais clara o mundo espiritual. Então já é hora, o que o Espiritismo trouxe para a gente de forma ostensiva? Essas lições que são indispensáveis, a reencarnação. A palavra reencarnação foi criada pelo professor Allan Kardec, mas a lei sempre existiu, nunca deixou de existir. Faz parte. A reencarnação é uma lei divina. Mas o professor Allan Kardec deu um nome a essa lei, reencarnação, o retorno do espírito. A importância de nós sabermos dos mundos habitados, da gente deixar de pensar que nós somos o centro do universo, que só existe vida dentro do planeta Terra, não cabe mais esse tipo de informação. A outra coisa, quando fala também das moradas, é entender as colônias espirituais que estão vinculadas a cada planeta, a cada estado, a cada cidade. Esse mundo, daí deixai os mortos enterrar vossos mortos. Olha o trabalho da espiritualidade atuando sempre. A informação da comunicação, né? Dessa comunicação que existe. Então, imagina você ter a informação, ter a consciência de que, independente de você ser médio ostensivo ou não, você recebe influências. E olha, gente, a importância disso, de você ter essa consciência, que aí você vai estar mais atento. Será que esse pensamento é meu? Será que eu estou sendo influenciado? E aí eu tenho que me perguntar, esse pensamento é ruim? Poxa, então quem está influenciando também é ruim. Então, todas essas informações que a doutrina nos trouxe, no meado do século XIX, é porque nós já estamos numa idade de entender o que é espiritualidade. A espiritualidade sempre existiu. Quando Moisés proibiu, nós já estudamos aqui, lá em Deuteronômio, né, proibiu que se evocasse os espíritos, era necessário realmente que ele proibisse para aquela época, para aquele momento, porque eles faziam aquilo brincando. E não se deve brincar com isso. Então, o espiritismo, ele chegou na hora exata. É a terceira revelação. Agora, o que eu acho assim, mais interessante é que ninguém acreditou que Jesus era o Messias, porque ele chegou no silêncio de uma manjedoura e ficou na simplicidade de uma carpintaria e revertiu um corpo humano. Nisso as pessoas se prenderam e disseram, não, esse não é o Messias, imagina. O Messias vai chegar numa carruagem de fogo, rasgando o céu. Jesus chegou numa manjedoura. E novamente o povo aguarda a terceira revelação, a vinda, e eles ainda não perceberam. Eles querem novamente uma carruagem rasgando, eles querem um espetáculo. Espetáculo é coisa humana, não é divina. E aí chegou o espiritismo no silêncio da França, do berço da intelectualidade. E por que lá? Porque era necessário que a ciência tomasse um corpo de ciência. Não poderia ter nascido em um local onde ninguém levaria a sério, porque ali não teria pessoas inteligentes. Então, Paris era luz de quê? De intelectualidade. A luz da intelectualidade. Então, ali surgiu o espiritismo. No momento exato. Depois de um largo período de guerras dentro da religião. Um largo período de inquisição. Um largo período de perversidade usando o nome
de Deus. Quando o Espiritismo chegou, um número muito grande de pessoas materialistas, negacionistas, que negavam a existência de Deus, queriam matar Deus. Na verdade, era matar aquele Deus que durante séculos mataram em nome dele. O Espiritismo chegou num período que a humanidade estava totalmente descrente. E chegou ali no silêncio da França, mas não foi só lá. Se nós estudarmos um pouco a história do Espiritismo, nós vamos ver que o Espiritismo surgiu em todos os lugares ao mesmo tempo. Os fenômenos. Quando o professor Allan Kardec começou a verificar o corpo dessa doutrina, chegavam mensagens, cartas, histórias, contos para eles de todos os lugares do mundo. Daí o trabalho da Revista Espírita. Então, nós espíritas, nós temos que primeiro ter a consciência de que nós estamos inseridos na terceira revelação. 18 séculos depois. É o Consolador prometido. O Espiritismo, gente, a gente tem que ter maior cuidado para a gente não fazer do Espiritismo um estudo acadêmico. Por que eu falo isso, estudo acadêmico? Porque todo estudo acadêmico que a gente faz e ele permanece na teoria. A gente faz um estudo acadêmico e a gente fala, a gente é capaz de ensinar o estudo acadêmico, mas é algo muito superficial. O estudo acadêmico não tem alma. O estudo acadêmico é algo seco. É algo decorado. O que é isso, tia? Não tem alma. Não tem alma, não tem emoção. São palavras prontas, sequenciadas. E quem está ouvindo acaba absorvendo aquilo de uma forma acadêmica. O Espiritismo não é acadêmico. O Espiritismo, ele tem coração. O Espiritismo tem alma. O Espiritismo vive. O Espiritismo é vida. Ele pulsa. Então não é academia. Não é regras. Eu tenho que estudar o Espiritismo sentindo. E eu só sinto vivendo. Você forma um grupo de estudo, apostilado. Tem um dirigente, 10, 15 participantes. E isso é preguiça do dirigente. Pode ficar bravo comigo. Aí o que o dirigente faz? Reúne os 15 novatos, pessoas novas que estão ali iniciando. Fulano, o próximo estudo é teu. Você pesquisa e traz. Beltrano, o próximo estudo é teu. E vai fazendo, vai rodando. Então fica aquela apresentação do texto acadêmico. A pessoa apresenta o tema. Sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento, sem nenhuma alma, sem nenhuma vida, sem nada. Quem tem que trabalhar isso é o dirigente. Se ele sentiu o que está estudando. Então é trazer alma para dentro dos estudos, apresentar essa doutrina, a vida, apresentar o trabalho, apresentar a ciência, mas a gente tem que sair dessa forma acadêmica. Porque quando a gente faz de forma acadêmica, a gente tira o cristianismo do espiritismo e deixa só a ciência racional. Então, o espiritismo é a terceira revelação. E quando eu me coloco na condição de trabalhador, eu tenho que honrar isso. Eu tenho que respeitar, eu estou trabalhando com o Cristo.
Não é com um compadre dali da vila, não. E nem com o diretor de nenhuma escolinha ou de uma faculdade. É com o Cristo. Então, vamos sentir o que a gente estuda, sabe? Vamos ler cada vírgula, cada parada, refletir no que está sendo estudado, para que a gente possa realmente mergulhar na bênção do Espiritismo. Então, convido vocês agora a mergulhar na fala do professor Allan Kardec sobre o Espiritismo. Item 5 do capítulo 1, Não vim destruir a lei, o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova. Por que ciência, gente? Porque ela foi resultado de pesquisas e observações. Daí os livros. E o professor Allan Kardec, ele também recebeu material já de grupos que estavam fazendo essas perguntas, já estavam ali tentando descobrir quem eram aqueles seres que falavam através dos médiuns, tá bom? Então, por isso, ciência. O Espiritismo é a ciência nova, diz o professor Allan Kardec, que vem revelar aos homens. Revelar. Vem revelar o quê? Revelar o mundo espiritual, a comunicabilidade do mundo espiritual, a ação dos espíritos sobre nós, os seres encarnados. É uma revelação. Mas, tia, por que Jesus não revelou? Gente, lembra quando Jesus conversava com aquelas criaturas que estavam endemoniadas? Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Cala-te, pois não é chegado o meu momento. E tu quem és? Chama-me legião, pois somos muitos. Pois eu te ordeno, legião, sai dele. Uma desobsessão. E quando Jesus cura o cego de nascença, pergunta os seus discípulos: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Pecou é por que ele nasceu cego, Senhor? Quem foi que pecou? Foi ele? Como que ele poderia ter pecado se ele já nasceu cego? Então eles tinham uma ideia do processo da expiação. Então a doutrina, ela vem revelar, gente, de forma clara. É a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Provas irrecusáveis. Se por um acaso você chegar comigo e dizer assim: Conceição, você acredita na reencarnação? Eu digo: não, eu não acredito na reencarnação. Eu sei. Isso existe uma diferença. Que quem acredita hoje, amanhã pode deixar de acreditar. Quem sabe, sabe. Não tem dúvida mais. E eu, particularmente, eu tive dois momentos, quando eu estava iniciando no Espiritismo, que eram provas, assim, irrefutáveis da existência e da comunicabilidade. Vou contar um rapidamente, só para ilustrar. Eu já estava fazendo os cursos de mediunidade e eu estava, na verdade, estudando o livro dos médiuns. E eu me recordo que eu estava estudando ainda, era estudante, Laboratório do Mundo Invisível, onde os espíritos movimentam os objetos, transformam, modificam. E eu digo: meu Deus, será que é tudo isso mesmo? E eu fui para um curso dentro da instituição espírita, fui para um curso. Eu fui a primeira a chegar, estava ali na recepção, chegou um trabalhador que iria, inclusive, coordenar aquele curso naquele dia. A casa espírita estava aberta só para o curso, tá bom? Só para o curso. Não tinha atividades, né? Era só para o curso, só para trabalhador. E eu me recordo que parou um táxi e desceu daquele táxi uma jovem de 13 a 14 anos, 2 mulheres e um homem. E a jovem catatônica. Parada.
Eu me levantei, né? Nossa, não tem atividade hoje. E o trabalhador disse, puxa vida, não tem atividade. Vamos até eles para eles aproveitarem o táxi. Eu tô falando coisa, gente, de 25 anos atrás. Aí levantamos, disseram, olha, nós estamos... Ele, né? Eu ali calada, não era trabalhadora, estava ali iniciando, né? Fazendo os cursos. Mas eu fui e acompanhei. Ele disse assim, olha, eu estou vendo que o caso é grave, é melhor que volte nesse táxi e amanhã vocês retornem aqui. Eu vou dar o horário para que vocês possam vir para atender essa jovem. E uma das senhoras disse assim, nós viemos de tão longe. Vocês não poderiam pelo menos rezar nela? Olha o termo que ela usou, rezar. E o trabalhador olhou para mim e disse, poxa, passe ninguém nega, né? Disse, tá, vamos aplicar um passe nela. E ele disse, Conceição, você me acompanha? Eu, claro, tô lá, né? E fomos para uma salinha. Eu me sentei, olha, não era nem para me ter me sentado, devia ter dado a cadeira para o... Não, eu estava tão nervosa que eu que sentei. Eu sentei, a criança, adolescente, sentou ao meu lado direito. E uma das mulheres, que era a tia, sentou do meu lado esquerdo. E ficou em pé a outra tia, eram tio e tias da menina. E a outra tia ficou em pé, o tio ficou em pé e o trabalhador ficou em pé. E eu sentada aqui também, né? Toda, fechei os olhos. E eu me recordo que o trabalhador disse, vamos fazer uma prece antes do passe. E ele disse, Senhor Jesus. Quando ele disse, Senhor Jesus... Quem estava aqui do meu lado esquerdo incorporou a tia. Eu nunca tinha participado de uma reunião mediúnica. Me deu um pavor tão grande que eu fechei os olhos. Eu digo, meu Deus do céu, a mulher incorporou. E eu me recordo que o espírito dizia, eu quero é uma espumosa. Eu digo, valha-me Deus, é agora sim. Eu vou levar um bufetão desse espírito. Eu pensando, né? Meu Deus, era a tia. A menina estava aqui ao meu lado. Aquele povo ali nunca frequentou centro espírita. Eles não conheciam nem o termo chamado passe. Aí, o trabalhador, né, mais consciente, mais calmo, disse, minha irmã, seja bem-vinda. Nós não temos espumosa aqui, mas nós podemos lhe oferecer uma água. Por um acaso, você tem alguma coisa a ver com essa criança? Aí ela deu uma gargalhada. Eu tenho. Sabe por que ela tá com essa cara espantada? Ela me vê na frente dela. Eu disse, mas minha irmã, por que você tá fazendo isso? Eu sou parceira do pai dela na bebida. Eu bebo junto com o pai dela. Nós somos parceiros de bebida. Como assim? Eu vinha na rua e vi o pai dela num bar. Gostei dele. Passei a ser parceira. E agora a mãe dela decidiu estar orando pro pai deixar de beber. Eu disse, vão marcar, querem... Gente, eu ouvi tudo. Não li no livro. Eu vi e ouvi. Foi assim o meu início. Na prática mediúnica. Ninguém ali tinha lido qualquer obra de André Luiz. E aquela tia que estava ao meu lado nem sabia que era médium. Aí, naquele momento, e o rapaz conversando, o trabalhador, e disse assim, hoje foram pro médico. E ela foi junto. E eu induzi o médico a passar remédio errado. Eu digo, valha-me Deus. Agora, quando a gente for pro médico, a gente tem que orar. Meu Pai do céu. E não deixei hoje tomar o outro remédio. Eu escondi o remédio. Eu digo, opa, laboratório do mundo invisível. Já tinha estudado. Ela envolveu com fluido e o objeto tá ali, mas tu vai e volta e tu não consegue ver o objeto. Ela diz, eu escondi. Eu tinha estudado tudo aquilo, eu tinha toda a teoria, mas eu estava vendo na prática.
Eu estava vendo na prática. Como viu que aquilo não era nenhum ambiente propício para isso? Aí o irmão fez uma prece, solicitando que a espiritualidade envolvesse. E nisso eu já estava pensando, valha-me Deus, cadê a espiritualidade? E aí ela disse, quem é esse monte de gente aqui, tudo de branco? Achei engraçado o branco, né? E ali ela foi recolhida, a tia volta, nossa, eu tô com sede. Não lembrava de nada. Já os irmãos dela ficavam de pé, olha, com o olhão assim, ó. Esse é um dos casos. Então, hoje, eu com 31 anos de espiritismo, eu não tenho como duvidar. Esse foi um dos, passei por vários. O dia que a gente entender isso de forma racional, de lógica, que quem usa álcool não usa só, quem usa cigarro não usa só, quem vai para prostíbulo não vai só, quem faz o mal não faz só, quem faz o bem não faz só. Mas, poxa, as companhias de quem faz o bem com as companhias de quem faz o mal? Que companhia eu quero? O dia que nós espíritas entendermos isso, a nossa atitude será outra. E tudo isso o espiritismo nos traz. Olha, gente, esse espírito se vinculou ao pai dessa menina. Ele estava num bar bebendo. E ela gostou. Olha só. Então, fala quem tu és e a gente sabe quem são tuas companhias. Entendeu? Então, o espiritismo, ele não nos proíbe de nada. Eu acho engraçado, às vezes eu falo para pessoas, você é contra isso, você é contra aquilo. Pelo amor de Deus, eu não sou contra nada. Eu só não posso deixar de falar o que está na doutrina. A doutrina é clara, a doutrina é isso aqui, olha. Por exemplo, agora nós acabamos de ter um monte de lições. O que você vai fazer é problema seu. Mas falta de informação não é. A lei está na consciência. E a gente tem o livre-arbítrio. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Então, quando ele colocou irrecusáveis, ele partiu do princípio, o professor Allan Kardec, das pesquisas que ele estava fazendo. O professor Allan Kardec, ele pegava uma folha de papel em branco, que é a pneumatografia em branco, dobrava, colocava debaixo de um objeto bem pesado, ou até mesmo dentro de um cofre. Fazia a pergunta. Depois ele ia lá e pegava o papel, a resposta estava aqui dentro. Que é escrita direta. Então, ele fez muitas pesquisas. Isso é uma ciência, gente. Isso não é brincadeira, não. E os espíritos se submeteram, porque era necessário para aquela época. Não pensa que hoje tu vai pegar uma folha dessa em branco, vai fechar, vai colocar lá, vai fazer uma pergunta. Até porque isso aqui dá trabalho. Para o espírito colocar aqui a escrita direta, isso é uma elaboração, é trabalho para o mundo espiritual. Isso veio para uma época específica. Agora, esses espíritos não vão mais se submeter a essas pesquisas. O que tinha que ser feito, foi feito. Já está tudo. Todas as obras já está tudo programado, tudo organizado, tudo ensinando. O que a gente tem que fazer é estudar agora. O que a gente tem que fazer é estudar. O material já está aí. Vão estudar. Provas irrecusáveis de que a existência e a natureza do mundo espiritual.
O fato de ser espírito não quer dizer que todos são bons e que sabem tudo. Lidar com o mundo espiritual requer de nós estudo para a gente poder lidar, para saber. Mas a gente não estuda, se arvora ao trabalho mediúnico e acaba se tornando uma marionete na mão desses espíritos. Brincalhões. Então, às vezes você... mas o espírito falou. Eu sempre digo, gente, o fato de um espírito ter falado não quer dizer que está certo e nem quer dizer que está errado. Quer dizer que tem que ser avaliado. Você não pode pegar tudo e ter, como diz o evangelista João, verificar primeiro se os espíritos são de Deus. Poxa, gente, evangelho de João. Verificar primeiro se os espíritos são de Deus. Então eu tenho que primeiro saber com quem eu estou falando. Mas eu acho que aqui a gente tem que preocupar muito, primeiro até que ponto os espíritos influenciam nossa vida, né? Muito mais do que tu possas imaginar. Quase sempre são eles que vos dirigem. Mas ele não está dizendo se é para o bem ou se é para o mal. Porque todos nós recebemos influência. De quem? De quem estamos em sintonia. Por exemplo, o pai dessa garota, ele recebia a influência desse espírito. Para quê? Para beber. Então é aquela coisa que você tá indo para um canto, aí você diz, vou ali rapidinho. E desvia o que tu ia fazer para ir tomar a tua bebida. A ideia chega aqui, ó. Às vezes você sente o sabor da bebida. Tô pegando aqui a bebida, mas isso serve para qualquer coisa. E aí se a gente for um espírito atento, a gente vai dizer, putz, estou sob influência. Uma vez que eu conheço o espiritismo, eu começo a ficar mais atenta. Então, o espiritismo, essas revelações, é para que cada um de nós possamos viver melhor aqui. Para que cada um de nós não venhamos a cair nessas armadilhas. Porque tudo isso são recursos para nós nos tornarmos pessoas melhores. Mas agora consciente. Não é beber é pecado. Não. Eu sei por quê o álcool me faz mal. Eu sei por que determinados ambientes me fazem mal. Olha lá. Provas irrecusáveis. A existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É só disso que eu estou falando, dessa relação dos espíritos conosco. Gente, quantas vezes, Missionário da Luz, estamos estudando agora. À noite, quando a gente dorme, existem sim reuniões no mundo espiritual de estudos. E agora no livro Missionários da Luz tem um caso que 3 companheiros estavam programados para ir para um estudo e não compareceram. Vou falar de um em particular. Um não foi por quê? Porque ele saiu do corpo no momento do sono e estava envolvido, acho que com 2 ou 3 entidades da pornografia. Ali dentro do quarto, na maior pornografia, em espírito. Em espírito. Então, às vezes a gente diz assim, eu não faço mais isso, mas eu ainda penso. A pessoa não faz, mas pensa, né? Fica pensando, ali idealizando. Meus irmãos, o que a gente aprende em Espiritismo? Capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos. Nós, espírito, nós nos comunicamos pelo pensamento.
O fato de você não realizar quando você está acordado, mas de você pensando, isso quer dizer que quando você, no momento do sono, você vai realizar o que você pensou o dia inteiro. E se você pensa, isso quer dizer que você não se evangelizou. Então você está dando murro em ponta de faca. Você está enxugando gelo. Então eu preciso, na condição da minha autoevangelização, não fazer e não pensar. Eu tenho que fazer o bem e pensar no bem. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso trabalho. Porque tudo começa aqui dentro, no pensamento. Tudo. Então, se eu penso, tudo que eu penso me faz me ligar à teia. Eu fico entrelaçado com os mesmos pensamentos de encarnados e de desencarnados. Amigos, amigas, você não vai encontrar essas lições em lugar nenhum. Eu digo que todos os estudos acadêmicos são paliativos. O Espiritismo, ele nos dá a cura. Ele nos dá todo o tratamento para a cura moral. Aqui não é paliativo. Aqui é cura. Desde que eu me esforce para me curar. Quando eu falo em cura, é toda a medicação, mas quem tem que tomar somos nós. Nós temos que pagar o preço do tratamento e pagar com esforço, com luta e muitas vezes sentindo dor. Mas esse é o trabalho. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos voltar para a pátria espiritual. Ninguém foge disso. Isso faz parte da lei. E a pergunta é: como eu estarei? Como eu vou voltar? Como eu vou me apresentar? Que tipo de ser humano vai retornar à pátria espiritual? Será que eu vou sair daqui e vou continuar aqui? Tu imagina o que é você sair do corpo em espírito, podendo viver uma vida de espírito? Você continua em bar, em motel, em forrobodó, usando droga, preso dentro de casa, preso nas suas coisas. Aí é para acabar, gente. E esse desprendimento, ele não acontece quando a gente desencarna, é aqui, encarnado. A fala do nosso Senhor Jesus: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele, o Espiritismo, nolo mostra não mais como coisa sobrenatural. Então, e aí vai ficar esse estudo para a próxima semana. Eu vou bem devagarzinho, porque aqui é a introdução do Espiritismo. Quando eu me arvoro ao bem, quando eu me arvoro ao trabalho, quando eu estou em luta diária, eu acabo realmente tendo como companheiros espíritos nobres. Então, é isso, gente. Foi bom. Mas eu gostaria realmente de dar muita ênfase, ilustrar bastante mesmo, para que a gente possa respeitar um pouco mais essa doutrina que é a terceira revelação, para que nós possamos realmente sermos chamados de espíritas sérios, né? Espíritas que realmente levam a sério tudo aquilo que nós estudamos. Vamos orar, gente? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho,
nosso grande amor. Nós te agradecemos, divino amigo, por mais essa oportunidade de esclarecimento à luz da doutrina espírita. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos dentro da terceira revelação, a nos convidar, a conclamar realmente, para que nós possamos mudar para melhor. Assumirmos um papel de maior responsabilidade para com as nossas atitudes. Ah, Senhor, que tudo que ouvimos hoje da espiritualidade amiga, através do Evangelho, que a gente possa refletir, que a gente possa ter um bom senso e analisar o que estamos fazendo de nossa vida. Que a gente possa entender, Senhor, que o melhor caminho é o caminho do esforço, é o caminho da luta, é o caminho do sacrifício. Porque afinal de contas, Jesus, é tudo tão rápido, é só por um mal. Nós agradecemos infinitamente, Jesus, por esse encontro, por esse Evangelho. Te rogamos a bênção a cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos. E em particular, divino amigo, para tantos corações que diariamente retornam à pátria espiritual, muitas vezes sem a mínima consciência da realidade da própria alma. Obrigada, amor amado, amor de nossa vida. Obrigada a todos os amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso estudo, nos fortalecendo na